Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do NEA Arapuá, mais especificamente a quarta semana do alimento orgânico e ao nosso ciclo de palestras do eixo de produção alimentícia. Eu sou a professora Paula Machado dos Santos de Matos, sou professora do Instituto Federal Farroupilha desde o ano de 2010, atuo no campus Júlio de Castilhos, sou professora de fruticultura e silvicultura, mas antes de introduzir ao tema, eu gostaria de apresentar um pouquinho a minha história. Tá? Eu sou engenheira agrônoma, tá? Formada pela UFSM, trabalhei durante minha graduação e alguma experiência na área de experimentação agrícola, na parte voltada para a produção de milho e de sorgo, né? Durante a minha formação, eu também procurei trabalhar com cultivo em ambiente protegido, né? E o meu doutorado foi especificamente na área de mecanização agrícola, que seria o tema da nossa palestra de hoje. Eu trabalhei dentro da mecanização e gostaria de falar justamente sobre essas particularidades da mecanização agrícola quando pensamos em uma propriedade de agricultura familiar. Tá? Então, eu vou procurar tratar não como uma palestra, né, de uma formalidade, mas sim como uma conversa, né, uma discussão, uma possível exploração do assunto, tá? Voltado para a agricultura familiar. Bom, quando nós pensamos no Brasil dentro a produção agrícola, né, do nosso país, sabemos que ela é de papel fundamental para a economia brasileira, né? Então, é conhecido mundialmente o Brasil por sua produção e também pelos produtos que são exportados, né? Nós viemos de uma história de exploração, né? Essa exploração iniciou-se lá na área florestal, na área do pau-brasil, né? Também nome do nosso país, mas que foi voltada a partir de então para a produção de grãos, produção de carnes, produção de outros produtos agrícolas, né? E dentro desse contexto, né, eu gostaria de mostrar para vocês esse gráfico que traduz, então, a realidade da nossa produção, né? Nós temos aqui vocês podem observar que o Brasil, essas colunas em amarelo, né, elas mostram a produção e a classificação de cada produto, né, dentro da produção brasileira. Tá? Então, nós destacamos o Brasil como um grande produtor de laranja, né? A nossa produção é muito grande na área da citricultura, principalmente da laranja, que também vem a ser um dos produtos mais exportados dentro do Brasil. O Brasil é o país de maior produção de laranjas mundialmente. Tá? Nós temos também o açúcar, né? Assim como o açúcar, o café, né, que são culturas que, além de nós sermos os maiores produtores, também somos os maiores exportadores. Tá? Nós também somos o maior produtor, os maiores exportadores de soja, né, assim como de carne bovina, né, carne bovina e de aves de frango, frangos de corte. Tá? Destacamos também a grande produção que nós temos e de exportadores, somos o quarto maior exportador de carne suína, né? O milho também tem um papel muito importante, assim como somos o segundo maior exportador mundial de óleo de soja. Tá? Então, esses são os nossos dados, a evolução que nós tivemos desde a década de 70 até esse século, né? Entre os anos de 2015 e 2016, e uma projeção de subida
nesses últimos anos. Tá? Aqui a linha abaixo nós temos a evolução da exportação. Tá? Mas o que se dá esse destaque que nós temos do setor agrícola, tanto da economia brasileira quanto reconhecida mundialmente? Né? Nós podemos destacar a adoção de tecnologias. E quando nós pensamos em tecnologias, nós muitas vezes, né, já pensamos direto em máquinas, implementos agrícolas, equipamentos de última geração, sistemas de agricultura de precisão, tá? Ou seja, pensamos em tecnologias que normalmente exigem um investimento bastante grande. E é essa a realidade do Brasil? É o que nós nos perguntamos. É a realidade do produtor brasileiro? Ele chegou a esse espaço porque ele adota tecnologias bastante elevadas, bastante altas? Essa produção ela se encontra nas mãos de quem? Tá? Então, o tema do nosso assunto não é somente mecanização agrícola, é falar da importância dela voltada dentro da agricultura familiar. Por quê? Porque os grandes produtores na agricultura, o total de estabelecimentos que nós temos no Brasil é de agricultores familiares. Ou seja, aqui nós temos dois gráficos, tá? Gráficos que mostram, esse aqui seria o total de estabelecimentos e este segundo a área total. Bom, então estes são dados que foram coletados durante o censo do IBGE no ano de 2006, um pouco defasado. A informação mais recente que nós temos é do censo do IBGE de 2017, né, onde o comportamento permanece o mesmo, embora os números tenham diminuído. E o que esses gráficos trazem como informação? O que nós podemos retirar de importante desses gráficos? De que a maioria dos estabelecimentos, ou seja, a maioria das propriedades rurais do Brasil estão na mão dos agricultores familiares, ou seja, provém de pequenas propriedades onde a maioria das pessoas desta família, né, existe uma predominância voltada para o trabalho da produção agrícola. Tá? Então, essa seria uma das definições de agricultura familiar. Tá? E nós também podemos observar no gráfico da direita que, embora a maioria das propriedades sejam voltada da agricultura familiar, a maioria da área brasileira ela está na mão da agricultura não familiar. Tá? E também, se nós pensarmos qual foi a projeção, bom, isso é no início dos anos 2000, agora em tempos mais recentes nós observamos que ocorreu sim uma redução na área voltada para a agricultura familiar, ou seja, essa porção, essa fração, ela diminuiu e além dela diminuir, a quantidade de estabelecimentos também não se manteve o mesmo. Houve uma redução de 77, houve uma redução, né, nos informando que entre os produtores agrícolas no Brasil, 77% são denominados de agricultura familiar. E o Brasil, ele é um país, né, de grande extensão geográfica, demográfica, cultural, né, política, e que tem políticas públicas diferentes para cada um dos seus estados, né? Desculpa. Mas que em cada estado existe uma variação da distribuição de agricultores de pequenas propriedades em condição de agricultura familiar. Tá? Aqui eu trago mais uma vez dois gráficos. Tá? O primeiro mostrando o número de estabelecimentos e o segundo que mostra a distribuição da área desses estabelecimentos por região. Tá? E o que nós podemos observar, por exemplo, aqui na área,
é que na região sul, que compreende, na região norte, nordeste, tá? Se concentra a maior área, tá? 35% é de produtores em agricultura familiar, tá? Já em contraponto, a região centro-oeste é onde se encontram a menor área distribuída para a agricultura familiar, em torno de 12%. Tá? E então existe uma divisão, né, que a gente pode dizer, ou seja, mais da metade, tá, entre a região nordeste e a região norte, se nós somarmos os 35% com os 21%, aqui a região nordeste e aqui a região norte, né, de que a predominância é de agricultores familiares, né? Já na região sudeste, na região sul, tá? E na centro-oeste nós encontramos um menor índice de produtores na condição de agricultura familiar. Se o Brasil, então, é responsável por essa grande demanda, existe a demanda e por essa grande oferta, né, de produtos agrícolas, sejam eles de origem vegetal ou animal, qual é a participação da agricultura familiar? Né? Nós podemos nos perguntar porque se a gente vem de uma lógica, bom, o Brasil é um grande produtor, ocorreu um acréscimo, né? O número de estabelecimentos, ele ainda, embora tenha ocorrido um decréscimo, ele ainda é maior no número de estabelecimentos em condição de agricultura familiar no Brasil. E a produção? Existe uma oferta de alimentos de origem vegetal ou animal significativa da agricultura familiar nessa produção? Se nós verificarmos dentro desse gráfico, né, um gráfico de colunas, onde cada um indica a porcentagem de contribuição, né, ou seja, de produção desses alimentos em nível nacional. Então, a mandioca é um dos produtos que mais se destaca, ou seja, que é mais produzido. Entre os produtos que nós vemos que o Brasil é o grande produtor e exportador, nós temos aqui o feijão, que é produzido por 70% do feijão brasileiro produzido no Brasil vem de propriedades de agricultura familiar. Se nós procurarmos aqui o café, 38%, já corresponde a uma quantia menor, né? A questão de produtos de origem animal, tá? A agricultura familiar corresponde a 50% da produção de frangos de corte, né? 59% das granjas de suíno, né, estão nas mãos da agricultura familiar, né? Então uma grande produção de carne, né? No entanto, claro, propriedades mais extensivas, digamos assim, são mais indicadas para a criação de gado de corte, né? Não possibilitando ao produtor, o pequeno produtor, ter uma produção tão expressiva assim como nas criações de suíno e de frango, né? E destacamos também aqui a produção de leite, né? A agricultura familiar é responsável por 58% da produção de leite brasileira. E qual é a característica, né, a principal característica que define uma propriedade de sistema de agricultura familiar? É a mão de obra, né? Além de corresponder lá a ter no máximo 4 módulos fiscais em área, né, nós podemos também destacar que a agricultura familiar ela se utiliza predominantemente de mão de obra da família, tá? Ou seja, são membros da família, né, que desempenham o papel e o serviço diário dentro da propriedade, tá? Então, aqui nós temos mais uma vez um gráfico, tá, que vocês podem visualizar do lado esquerdo. Esse gráfico, ele mostra
a questão de agricultura não familiar, gerando 89 bilhões, né? Enquanto a agricultura familiar, ela tem uma geração em torno de 54 bilhões, né? Uma geração menor, mas também ainda continua sendo uma quantia significativamente, né, produtiva, enquanto que para essa produção a agricultura familiar ela precisa, ela ocupa em torno de 12,3 milhões de pessoas, destacando que a agricultura não familiar, né, embora ela gere uma renda muito maior e ela tenha uma área maior no Brasil, uma participação em área maior, ela ocupa em torno de 4,2 milhões de pessoas. Tá? Essas características também foram destacadas no censo do IBGE, né? Mostrando aqui a área e a quantidade de pessoas. Ou seja, de 12,3, houve uma redução lá no ano de 2017, em que a quantidade de pessoas empregadas caiu para 10,1 milhões de pessoas. Tá? Então, essa quantidade reduziu e isso vem se dando, em muitos casos, né, ao que nós chamamos há muitos anos de êxodo rural. Né? Nós vimos que a quantidade de estabelecimentos diminuiu, a quantidade de área, né, destinada para a agricultura familiar, ela também já não é a mesma, ela também houve uma redução, né? E com isso as pessoas passaram então a trabalhar, né, a ter outras fontes de renda que não somente a considerada para agricultores familiares, tá? Ou seja, trabalhando na cidade, trabalhando em indústrias, trabalhando em mercados, tá? Em cidades próximas ou até mesmo se mudaram. E o que então vem a ser importante é essa caracterização dentro da mecanização agrícola, né? Por quê? Porque a mecanização agrícola, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é somente uma tecnologia, ela não vem somente para gerar uma tecnologia, ela vem sim para contribuir, né, para agricultores independente da sua condição econômica. Né? Então, nós como técnicos, né, eu falo pela minha formação, nós temos o dever, né, de atender a todo tipo de produtor. E, de certa forma, a agricultura familiar, mesmo havendo vários programas, né, que vêm acompanhando esses agricultores em diversos estados do país, nós vemos que existe ainda uma grande defasagem nos conhecimentos aplicados da mecanização para propriedades pequenas, né? Desde a oferta de máquinas no mercado, até mesmo as indicações dessas máquinas e ao tipo de trabalho ao qual elas se destinam. Tá? Então, nos últimos anos, nós percebemos que o Brasil vem passando por alguma crise econômica, né? Durante o início dos anos 2000, houve uma recessão muito grande dentro da agricultura, nós tivemos um período de seca, onde o mercado de máquinas foi grandemente afetado. Né? Eu lembro que eu estava me formando no início dos anos 2000, e logo que eu saí do mestrado, o meu primeiro emprego seria numa empresa multinacional. Né? Eu fui selecionada, eu passei pelo processo de seleção, né? Eu fui chamada para levar os meus documentos, né, para assinar o contrato, e dentro de alguns dias a gestão pessoal dessa fábrica, né, dessa empresa, me ligou pedindo desculpas, explicando a situação, que inclusive quem falava comigo, né, quem já havia tratado comigo já havia sido demitido, e que eles estavam demitindo 800 funcionários naquela semana. Então, isso foi um baque,
né? Eu tinha a ilusão de começar a trabalhar naquela época diretamente no campo, saindo de um sistema de pesquisa que eu vinha trabalhando desde a graduação, e não pude ingressar então no mercado de trabalho numa área que sempre me interessou, que foi a parte de máquinas agrícolas. Bom, a partir de então, né, as fábricas vêm notando que dentro dessa recessão elas precisavam procurar, né, o mercado precisava procurar um nicho, né, que não fosse um nicho extremamente rico, né, mas sim um nicho bastante carente e que necessitaria de investimentos. Então, o Brasil vinha numa condição de produção de pequena escala, né? Houve uma quebra na produção, né? Nós tivemos baixos investimentos em infraestrutura durante o início desse século, né? Uma baixa, ou seja, nós tivemos dificuldades de fazer investimentos e com isso baixava-se então, reduzia-se o nível tecnológico, tá? Então, essa condição, né, de produção em pequena escala, baixo investimento em infraestrutura e de baixo nível tecnológico, logo remetia a um ambiente já conhecido de agricultura familiar, tá? Então, quais seriam as alternativas para esse nicho, né? Seria encontrar meios de tornar viável a mecanização dentro da agricultura familiar. Ou seja, junto com a implementação da mecanização, poderíamos, de repente, mudar o retrato econômico-financeiro e a dinâmica da exploração. Dentro disso, o mercado de máquinas passou, então, né, vinha de uma crise, como eu comentei com vocês, buscou a agricultura familiar, né, como uma nova fonte de vendas, tá, um novo nicho alternativo, e passou então a comercializar e investir, tá, no mercado de máquinas de pequeno porte, tá, tanto máquinas de tratores quanto de implementos e equipamentos agrícolas em geral, tá? Então, houveram, assim, algumas formas, né? Umas de maior custo, outras de baixo custo, ou seja, o produtor, ele poderia, né, dependendo de sua condição, entrar dentro de uma linha ou de outra, ou ainda participar de ambas. Tá? Dependendo da sua condição e do investimento que ele estava se propondo a pagar. Tá? Então, houveram as políticas públicas, né? Políticas onde disponibilizaram um montante bastante significativo para o financiamento dessa tecnologia, né? Chamada máquinas agrícolas. E uma delas foi o Moderfrota. Bom, só para quem não conhece, né, diferenciar o Moderfrota do Pronaf. Esse Pronaf ao qual eu cito seria o Pronaf Mais Alimentos, destinado especificamente para a aquisição de maquinários e de equipamentos de máquinas e agrícolas, tá? O Moderfrota, ele seria uma possibilidade de financiamento maior, né? O que se falava em torno de 90 milhões, né? Ou até mais, de investimento. Esse dinheiro que poderia ser financiado, esse montante que poderia ser financiado em até 7 anos para itens novos, em até 4 anos para itens usados, tendo uma carência de 14 meses, tá? Porém, assim como ele é um valor bastante elevado, tá? A taxa de juros dele é muito maior, tá? Ou seja, seria uma condição que para a agricultura familiar, né, ela não estava tão acessível assim. Então, existia
houve a criação do Pronaf, tá? Isso foi ainda no século passado, né, lá por 1996, iniciou-se o Pronaf, que tem vários segmentos, um deles, como eu falei, é o Mais Alimentos, aonde o agricultor pode investir na compra desses maquinários. Tá? O Pronaf, sim, ele trabalha com uma linha de crédito menor, né, em torno de 165 mil, né, esses valores são os mais atuais que eu tenho, com uma taxa de juros bem maior, né? No Moderfrota nós falamos de uma taxa de 8,5, aqui nós estamos falando de uma taxa de 4,6, tá? Existe também uma tentativa de redução ainda de que essa taxa no ano de 2020 pudesse baixar para 4%, mas o produtor então poderia adquirir o seu maquinário, tá? O tempo, né, de pagamento, né? Esse investimento ele se pagaria em torno de 7 anos. E isso falando de uma condição, também tem um período de carência para iniciar a pagar dentro desses 7 anos, que seriam 14 meses, tá? Mas também existe uma condição, assim como no Moderfrota, de que a compra também poderia ser coletiva, ou seja, um grupo, uma condição de cooperativa, por exemplo, comprar esse maquinário, né, um grupo de familiares, comprar o maquinário e então dividir essas despesas, tá? Aí sim o valor pode aumentar para mais de 165 mil ao ano, tá? Bom, os investimentos de baixo custo, né, que nós temos também como uma certa forma de políticas públicas, foi a criação de patrulhas agrícolas. Tá? Essas patrulhas agrícolas ela funciona como um empréstimo de máquinas. Tá? O empréstimo ficaria responsável pela Secretaria da Agricultura, onde teríamos, do município, teria um conjunto de máquinas, né, característico para a produção daquele município, e que os produtores poderiam solicitar esse trabalho, pagando, claro, pela hora desse trabalho, né, pagando pelo custo hora, tá, da operação, mas aonde ele poderia, então, contar com essa ajuda. Tá? Além das patrulhas agrícolas, também vieram muitos programas de inovação local. Tá? Porque se nós não encontrávamos máquinas que se adaptassem ou que o produtor pudesse pagar, passou-se então a haver uma promoção de novos criadores, digamos assim, dessas máquinas e equipamentos. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode citar que existe uma amostra, né, de inovação. A última amostra foi realizada no município de Pelotas, né, com promoção da Emater, da UFPEL, né, o grupo de professores de lá desempenha um trabalho muito bom, né, ótimo, digamos, né, voltado para o pequeno produtor, tá, de incentivo. Então, eu vou mostrar mais adiante para vocês, nessa apresentação, algumas da criatividade e da inovação desses produtores. Bom, então, seguindo na linha do que o produtor possui, né, eu trago aqui para vocês algumas dessas máquinas de pequeno porte que estão dentro das características em que o Pronaf facilita para o produtor a sua aquisição. Tá? Aqui eu trago um dos modelos, né, é da marca Massey Ferguson, né? Todos esses tratores que eu vou mostrar a seguir, eles têm a seguinte característica: eles têm potência, né, do motor em torno de 75 CVs, tá? São máquinas, né, são tratores que estão classificados, a classe deles de potência é uma classe 2, é uma classe intermediária,
né? Mas que todos possuem, o mercado chama de tração 4x4, né? Nós, como técnicos, não costumamos utilizar essa denominação, porque na verdade eles são tratores 4x2 e que possuem uma tração dianteira auxiliar, tá? Que seria uma característica de tração. Ou seja, só mostrando a diferença, tá? Para quem não conhece, aqui nós temos o chassi do trator, né? A sua estrutura, e aqui o sistema de rodados traseiros e os rodados dianteiros. Se vocês observarem, né? O raio, tá? O raio que existe, ou seja, o diâmetro interno, né, do rodado, ele é bastante maior, né? Ele é maior comparado com o rodado do eixo dianteiro. Ambos têm a mesma característica de pneu, tá? Pneus que facilitam a tração, essa condição, né, da borracha, né? A forma como as garras estão dispostas nos dois é a mesma, no entanto, o tamanho não é. Tá? Então, isso é uma característica de um trator 4x2. Um trator, para ser considerado 4x4, ele precisaria ter o eixo dianteiro e o eixo traseiro com a mesma dimensão, com o mesmo tamanho. Tá? Então, todos os tratores que eu vou mostrar para vocês, embora os fabricantes, né, eles promovem a promoção, seriam de tratores 4x4, eles são de característica 4x2, tá? E que possuem uma tração dianteira auxiliar, ou seja, no momento em que ele requer maior força de tração, né, o operador pode acionar essa tração, solicitando então um esforço maior do eixo dianteiro, auxiliando o eixo traseiro, tá? Porque a força de tração ela se dá maior no eixo traseiro, tá? Então, aqui nós temos uma das opções, que seria um trator da Massey Ferguson. Aqui eu coloquei o valor para o contribuinte de ICMS, seriam valores de venda no Rio Grande do Sul, nem todos estão tão atualizados, tá? Alguns eu tive dificuldade de conseguir, mas são tratores que os seus valores oscilam em torno de 90 a 140 mil reais. Tá? Uma das características desse trator, eu trago aqui os pontos positivos, né, que são apresentadas pelo próprio fabricante, é de que a Massey Ferguson ainda mantém a sua robustez, ou seja, a sua característica, né, de ser um trator forte, tá? Possui uma simplicidade operacional, ou seja, facilita o trabalho no dia a dia para o operador, né, sem complicar muito com equipamentos de difícil controle, tá? Apresenta um design moderno, a Massey Ferguson vem modernizando mais o seu projeto de máquinas, tá? Assim como tem economia, conforto, mas principalmente a robustez e a simplicidade operacional, tá? Aqui nós temos um trator com cabine, por isso o valor dele fica em torno de 130 mil, né? Mas o agricultor ele pode então fazer a aquisição do equipamento somente com a proteção, né? Contra capotamento, a estrutura contra capotamento, a EPCC, tá? E sem a cabine. Tá? Fica a critério do produtor, podendo reduzir esse valor. Uma segunda marca, né, uma marca gaúcha, a Agrale. A Agrale ela traz para o programa do Pronaf Mais Alimentos o modelo 5075.4. Tá? Um dos destaques desse trator é que ocorreu uma melhoria quanto às suas características de ergonomia e de acessibilidade. O que isso importa, né? O que é a ergonomia? A ergonomia ela trata do ambiente, né? Ou seja, como o operador, né, se relaciona dentro do seu ambiente de trabalho, se é um ambiente agradável, se é um ambiente que não provoca riscos à sua saúde, né, e que favorece a sua atividade.
Tá? Dentro disso, nós temos uma condição de acessibilidade que foi melhorada nos tratores da Agrale. O que importa, né? Seria a condição de degraus, por exemplo, a plataforma, o espaço dentro, né, do posto do operador, porque isso inclui a própria plataforma, o espaço para colocar os pés, a distância a distância das alavancas, né, a distância a condição do banco, né? Se nós temos um banco que é considerado ergonômico, né, de boa absorção de impacto, né, porque nós sabemos que ele é um trabalho bastante insalubre, né, a questão de trabalhar diretamente dentro, sobre o campo com uma máquina, né, nem sempre ela consegue absorver todos os impactos, e isso, claro, vai acarretar na saúde do produtor, na questão da coluna do produtor. Do operador. Então, essas são... A outra característica do trator da Agrale é que ele tem um motor, é o MWM, tá? E esse motor, ele tem uma característica que seria de economia de consumo, tá? Então, também bastante importante. Aqui nós temos uma outra proposta, que seria da John Deere, né, o 5075 SE, também traz o destaque para a ergonomia e a acessibilidade, tá? São tratores que apresentam uma boa versatilidade. Nós temos aqui um New Holland, tá? O New Holland também tem outra característica que seria de manutenção, ou seja, eles, além de ser um trator versátil, assim como o trator da John Deere, o que significa um trator versátil? Significa que são tratores, são máquinas que podem trabalhar em diversos tipos de ambientes e sistemas produtivos, tá? Sistemas produtivos. Com isso, então, eles trazem que, além dessa versatilidade e dessa facilidade de manutenção, né, que seriam verificações de rotina, né, diárias, né, que são facilitadas para o próprio operador, tá? Eles também possuem essa condição de fácil acesso, tá? Aqui nós temos um modelo da Valtra, o A750, né, destaque para o seu alto desempenho em campo, sua capacidade, né, de tração, de força, e ele apresenta um baixo custo operacional. O que significa esse baixo custo operacional? Né? Ele tem um sistema, né, o qual constitui esse maquinário, aonde demanda uma menor manutenção e uma manutenção mais barata, digamos assim. Tá? Então, são modelos que se encaixam na chamada linha leve da Valtra, tá? Esse A750. Aqui nós temos um trator, esse trator ele é bastante interessante, ele é um trator, né, japonês, um Yamaha 1175. O seu mercado não é tão expressivo, né? Na verdade, ele não é um mercado que nós podemos dizer que é expressivo dentro do Brasil, mas que vem ganhando destaque. Por quê? Porque esse trator, ele apresenta dimensões que facilitam a sua passagem nas entrelinhas, principalmente quando a gente estiver falando de pomares, tá? Então, ele tem dimensões que são bastante compactas, tá? Comparadas com a dos concorrentes, né? As marcas citadas anteriormente. Ele tem uma característica que é o menor raio de giro e largura, tá? O que significa? Significa que durante as manobras ele precisa de um menor espaço, ou seja, nós conseguimos aproveitar mais a área com a produção, sem danificar ela no momento em que são feitas as manobras, tá? Ele tem uma relação peso-potência que se assemelha ao da John Deere, tá? Ou seja, a relação da quantidade de peso dele, a distribuição do seu peso e a disponibilidade de potência, tá? Lá na barra de tração é a mesma, tá? Ele também possui um sistema de lastragem, tá? E ele
realmente vem se destacando para atividades de fruticultura e de olericultura, tá? Por essas características de ser mais compacto que os demais, tá? Bom, então eu trouxe para vocês os tratores mais utilizados no sistema de vendas, tá? Ou seja, para financiamento do Pronaf. E aqui eu trago para vocês alguns dos inventos, como eu citei anteriormente, da mostra de máquinas para agricultura familiar. Ou seja, o produtor ele não procurou se adequar, né, às suas necessidades, trazendo então uma inovação para facilitar o seu trabalho, ou quem sabe então para virar uma ideia para possível produção em nível de mercado. Tá? Essa amostra, ela ocorreu em 2016, ela ocorreu no município de Pelotas, 2 vezes ela ocorreu em Pelotas, tá? Essa foi a terceira, e ela é promovida então pela Emater, pela Embrapa e pela UFPEL. Aqui eu vou mostrar para vocês equipamentos que receberam destaque, né? O primeiro lugar, né, foi realizada uma competição, digamos assim, que tratava sobre a inovação, né, desses equipamentos que foram apresentados na mostra, né, e o produtor, então, ele trazia a sua inovação, explicava, né, o que tinha de inovador e qual era a forma de funcionamento. Tá? Então, o primeiro lugar foi dado ao produtor, o senhor Egon Blanc. Tá? Ele é do município de Cerrito Alegre, da região de Cerrito Alegre, próximo de Pelotas, tá? Da região de Pelotas. Ele trouxe aqui um alimentador de fornalha a lenha, ele trabalha todo com um sistema de sensores e de atuadores, né? Onde é colocada a lenha, né? Sobre a esteira, que nós temos a esteira, tá? Aqui entre esse meio nós temos o sistema de esteira. Existem sensores que identificam, então, a temperatura da fornalha, tá? E à medida que essa temperatura ela baixa, tá? Os atuadores, então, fazem com que a esteira leve a lenha, abra a porta da fornalha, né? Acionando, então, o que ele chama de caixa receptora de lenha, e que faz, então, a introdução dessa lenha para manter o calor da fornalha mais homogêneo. Tá? Então, aqui se encontra o senhor Egon com o mérito dele, né, com o troféu, e o destaque se dá para que essa inovação ela venha contribuir no sistema de economia de tempo e de energia, né? Então, trazendo mais uma contribuição maior para os produtores, sejam produtores de fumo, produtores que precisam manter temperaturas mais elevadas. Tá? Aqui uma outra inovação é uma roçadeira hidráulica articulada, tá? Para trabalhar em pomares, ou seja, em condição de entrelinhas, né? Ela vai acoplada na parte dianteira do trator, tá? Então aqui foram os 2 irmãos, né, que trabalharam nessa invenção. Ela foi dada o crédito ao Marcos Juninho Salton, do município de Cotiporã, aqui no Rio Grande do Sul, mas que ele, junto com seu irmão, trabalhou nesse projeto. Tá? Então, eles fizeram a adição desse equipamento na parte dianteira do trator, tá? Para se adaptar. Qual é o diferencial? Tá? Eles têm uma proteção lateral, tá? da roçadora, e essa proteção lateral ela evita que os fios de corte venham a atingir a cultura principal que fica no espaço das linhas. Tá? Então, o corte seria somente da cultura nas entrelinhas, tá? Ou seja, das plantas invasoras, a qual eles procuram combater, né, de forma mecânica, evitando o uso dos agrotóxicos, né? Mais do que
uma contribuição para a agricultura orgânica, né? Bastante importante. A capacidade operacional, né? Diz que ela pode roçar de 2 a 5 hectares por dia, tá? Então, ela otimiza a mão de obra e realiza o trabalho que poderia ser de várias pessoas, né? Então, ela vem a tornar menos dispendioso, né? Menos trabalhoso para o produtor e a sua família. Aqui nós temos uma nova máquina, né? Que é do senhor Jair Antônio Caiê, de São Luís Gonzaga, aqui do Rio Grande do Sul, aonde ele traz um carregador de feno. Tá? Então, esse aqui seria o carregador de feno, ele vai acoplado no eixo, na tomada de potência do trator, e ele é tracionado pela barra de tração. Tá? Então, esse eixo que liga o equipamento, né, à tomada de potência do trator, a TDP, ele provoca uma rotação, né, e essa rotação é que movimenta o rolo de dedos retráteis, tá, que vai recolhendo o feno. Então, aqui tem esses dedos retráteis, como vocês podem ver aqui, ó, na parte de baixo do equipamento, e é eles que vão prendendo o feno, que antes já havia sido enleirado, e ele faz, então, a subida pelo elevador, tá? O destaque se dá por não precisar mais ficar fazendo pequenos montes para depois carregar manualmente, né, em um reboque, e principalmente o ganho de tempo e diminuição do número de pessoas envolvidas, tá? Quarto lugar seria uma máquina de capelete, né? Seria uma máquina que as pessoas não costumam atribuir, mas máquinas agrícolas trabalham também para o sistema de produção de alimentos, né? Direto para agroindústrias. E essa máquina ela foi inventada pelo senhor Vladimir Gigi. Ele é de Marau, no Rio Grande do Sul. Aqui na foto ele aparece junto com a sua esposa. Ela é técnica da Emater, né, lá da região de Marau, e eles trouxeram o seguinte equipamento que faz com que o recheio seja colocado em cima da massa e depois ele é coberto novamente para a massa. Qual é o ganho desse equipamento, né? Eles procuravam fazer uma massa mais uniforme. Tá? Então, que além de ser mais atrativa, né, ela tivesse uma uniformidade dentro dos seus capeletes. Tá? Então, existe um rolo que é usado para cortar esses capeletes e eles são colocados direto em uma forma, né, onde as pontas são fechadas. Tá? Então, ela é uma máquina, né, semi-automática, porque no caso, o agricultor, né, o produtor, ele precisa ir adicionando a massa, né, dentro desse cilindro, ela vai passar, você coloca o recheio, depois coloca uma nova massa que passa pelo cilindro, né, tendo a mesma espessura, para depois fazer a parte do corte, né, nesse segundo espaço. Tá? Então, essa contribuição ela veio para diminuir a dificuldade que o produtor tinha, o esforço físico, tá? Bem como aumentar a produtividade e reduzir a desuniformidade da quantidade de recheio para cada unidade. Aqui a quinta máquina foi um removedor de cama de aviário e queimador de penas. Tá? Então, do senhor Renan Sotoriva, tá? Do município de Erval Grande, aqui no Rio Grande do Sul, aonde é acoplado num pequeno trator, né, que tem a função de gerar a tração, né, ou seja, de fazer a puxada do equipamento, né, e o seu deslocamento. Então, ele faz o quê? Ele remexe a cama de aviário, né, realiza a queima das penas e faz uma desinfecção e amontoa da cama. Né? Então, ele executa várias atividades ao mesmo tempo. Isso faz com que as camas possam ter uma utilização mais prolongada, vai reduzir o custo da produção do frango, porque reduz a quantidade de mão de obra, né, e a quantidade de camas,
A cada novo lote, a cama precisava ser removida, né? Mas com esse queimador, ela pode ser reaproveitada outras vezes, tá? Então, esse seria o destaque dessa invenção. Aqui eu trago mais algumas, né, que não foram, então, destacadas entre o primeiro e o quinto lugar, mas que são de grande utilidade, como, por exemplo, um encanterador de morango, né? Esse encanterador, o que ele faz? Ele traz um eixo, né, aonde foi adicionado lateralmente chapas, né, em que antes fazia a rotação, né, virava a terra, né, virava o solo, e que agora ele faz isso e além de, na passada, né, essa chapa, ela desce, tá, para dar a altura do canteiro, e essas chapas laterais, durante a passada do maquinário, ela vai trazer digamos, a largura, né, do canteiro. Tá? Aqui uma segunda aplicação, né, seria um rolo faca, tá? Que foi, digamos que foi adaptado, tá? Em uma grade lateral, tá? Para pomares, um trator, né? Esse trator é bastante interessante. Eles utilizaram partes do chassi de um caminhão, era uma sucata do exército, tá? de um F-600. Utilizaram uma caixa de câmbio, né? 4x4, porque aqui sim vocês podem ver que nós temos um sistema 4x4, onde os rodados do eixo traseiro têm o mesmo diâmetro, né, do eixo dianteiro. Tá? Tem uma caixa de redução, ele utiliza de um motor a diesel, 6 cilindros, uma potência de 136 CVs, ou seja, um trator bastante potente, que já não se enquadra mais na classe 2, né, como a grande maioria do mercado. Ele utilizou pneus de colhedora, tá? E o custo que ele teve foi de aproximadamente R$40 mil. Tá? Então, quem trabalhou nesse projeto foi o Alexandre Anesi, ele é do município de Seberi. Aqui nós temos uma maroca, uma máquina que serve para plantar a mandioca, né? Onde ela faz, além do corte, né, da maniva, ela vai fazer, ela é colocada aqui dentro desse cano, né? Funciona como um saraquá, à medida que vai dando passo, né? Pressiona, quando pressiona, né, essas bases, ou seja, esse guidon, né? Quando ele é pressionado para fechar, ele faz o corte aqui embaixo, tá? Então, é feito o corte com o tamanho já uniforme e a introdução direto no solo, tá? Não precisa abrir o buraco antes, né? Não precisa fazer o orifício antes e ainda faz o corte de maneira uniforme. Nós temos também aqui uma máquina extratora de suco de uva, né, para o processamento de alimentos, uma classificadora de frutas, tá? Essa classificadora aqui, ela pode variar, né, com a quantidade de linhas que ela tem, dependendo do tipo de fruta, né, e ela vai, então, fazendo a sua classificação, tá? Então, por que eu trouxe esses equipamentos? Bom, a ideia de trazer esses equipamentos, como eu falei, é para mostrar que o produtor, ele é quem conhece, identifica, né, a sua necessidade e tem sim a capacidade de contribuir para o seu sistema produtivo, né? Então, à medida em que nós escutamos mais o produtor, as suas necessidades, talvez o mercado possa ser melhor explorado, né? E eu digo melhor explorado não no sentido de aumentar o preço, né, o custo de aquisição desses equipamentos, mas sim para facilitar a produção para um número maior de pessoas, né? Para que mais pessoas tenham essa condição e essa facilidade de aquisição de equipamentos que realmente são adequados para o seu sistema produtivo, tá? E não para um sistema produtivo de grandes extensões de áreas, né? Outra característica econômica bastante diferente.
E o que isso tem a ver com mecanização? Por quê? Para quem estuda máquinas e mecanização agrícola dentro de qualquer curso agropecuário, sabe que até então eu estava falando de máquinas, tá? Porque a mecanização, ela faz parte de um sistema produtivo, né? Onde ela busca utilizar de maneira racional as máquinas agrícolas. Então, o que nós procuramos fazer? Estudar essas máquinas de forma mais aplicada, né, para a sua utilização racional. Então, nós dizemos que cada máquina, ela é projetada, né, ela tem a sua função segundo o seu projeto para um determinado objetivo específico. Tá? Então, o que isso tem a ver com o assunto? Isso tem tudo a ver, né? Porque não basta somente nós termos políticas públicas que favoreçam a aquisição de novos equipamentos, de geração de tecnologia, não basta termos inúmeras feiras durante o ano, né? Não basta nós, hoje em dia, ter uma facilidade maior de informação desses equipamentos e de venda pela internet, né? Porque o que falta para o produtor é realmente a assistência durante essa aquisição, tá? Porque muitas vezes quando você vai numa concessionária, né, o vendedor, ele muitas vezes ele é um técnico agrícola, ele pode ser um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola, ele pode ter uma formação, né, voltada para a produção agrícola, mas ele tem que conhecer a realidade daquela propriedade, né? Porque ontem na fala, né, do professor Tarcísio, lá de Santo Augusto, ele deixou bastante claro que muitas vezes na propriedade a necessidade ela não sai da propriedade, ela fica na porteira para dentro, né? E às vezes nem o produtor identifica qual é a sua real necessidade, tá? Então eu acho bastante importante nós destacarmos que a extensão rural ela tem um papel fundamental na mecanização agrícola, né? Não existe mecanização dentro da agricultura familiar se não ocorrer o trabalho conjunto com os técnicos, tá? Por quê? Por que eu digo isso? Aqui nós temos uma figura, tá, que traz um trator e as possibilidades que ele poderia adquirir, tá? De semeadora, adubadora, semeadora de fluxo contínuo, semeadora de precisão. O que eu estou falando? Semeadora de precisão, semeadora de fluxo contínuo, semeadora adubadora. Eu estou falando de máquinas que realizam atividades que são atividades diferentes, né? E que são apresentadas para o produtor e que nem sempre a oferta do mercado é o que realmente o produtor precisa. Aqui nós temos, por exemplo, uma semeadora de 7 linhas, essa aqui é uma semeadora de precisão, uma semeadora adubadora. Aqui nós temos uma segunda com 5 linhas e aqui nós temos uma de fluxo contínuo, que seria para a distribuição de grãos miúdos, tá? Qual o produtor investiria? Tá? Bom, sugestão, né? Ele antes precisa fazer o dimensionamento, né, da sua propriedade para então fazer a combinação do conjunto motomecanizado, tá? O que ele precisa, né, determinar inicialmente? Quais são as culturas e as criações que demandam de operações mecanizadas? Ou seja, qual é a característica dessa cultura ou dessa criação? Tá? Segundo, ele deve conhecer dentro dessas demandas, né, quais são as atividades que são realizadas. Ainda dentro dessas atividades, em que período elas são requeridas, tá? Qual é a janela de trabalho, ou seja, qual é o tempo dentro desse período que eu posso realizar essa atividade, tá? E ainda as informações sobre a área que ele vai trabalhar, né?
tem que conhecer o tipo de solo, tem que conhecer o formato da área, se é de fácil manobra, né? Qual é a quantidade de manobra que ele vai ter. Isso implica numa perda de tempo, numa perda de eficiência, e o produtor precisa ser acompanhado nessas determinações. Tá? Porque ninguém melhor do que o produtor para conhecer a sua área. Eu nunca esqueço que numa das minhas aulas de agricultura de precisão, o professor deixou isso bastante claro, né? A agricultura de precisão ela já se fazia há muito tempo. Tá? E ela se fazia por quê? Porque o produtor ele tinha uma área menor e ele tinha a facilidade, o domínio da sua área, ele conhecia visualmente a sua área, ele sabia o que existia, quais eram as principais diferenças e onde ele poderia trabalhar. Tá? Aqui eu trago para vocês só um sistema simples, um organograma de qual é a necessidade de aquisição desses equipamentos agrícolas, né? Então, eu trago para vocês algumas considerações finais, né? Diante desse cenário, já me estendi um pouco do que eu havia combinado, né? Falar em torno de 10 a 15 minutos, de que a mecanização agrícola, ela é voltada para a agricultura familiar, mas ela precisa de apoio do poder público. Tá? Além de políticas de incentivo à pesquisa, desenvolvimento, fabricação de máquinas e equipamentos, e que também atendam às necessidades e especificidades de cada região, tá? O trabalho nas pequenas propriedades. Também, né, devemos levar em consideração de que deve ser construída uma qualidade de vida, nós devemos ofertar essa qualidade de vida, né, uma condição de dignidade do homem no campo, para que ele se fixe nesse campo, ele e sua família, né, diminuindo a penosidade, né, e aumentar ainda a eficiência da agricultura familiar, tá, que são imprescindíveis no Brasil para manter essas famílias no campo, né, como a gente vem procurando há muito tempo. E também, além da produção de qualidade, né, em quantidade suficiente, porque esse justamente o foco das nossas palestras. Tá? Então, essa seria a nossa apresentação de hoje. Tá? Eu agradeço a atenção de todos, tá? E peço a vocês que, se tenham dúvidas, né, enviem os comentários que eu poderei contribuir, tá? Muito obrigada. Toma banho? Não, filho. Então por que tá com outra camiseta? Acho que a mãe tá fazendo uma aula. Também. Pego, só vou parar a gravação.